Olá, pessoal! Vamos agora para a terceira parte do vídeo aqui, da conclusão do nosso jardim. E em algumas partes eu percebi que lá no fundo, né, tem um fundozinho musical muito distante, mas nessas partes do vídeo eu vou acelerar um pouquinho, né? Eu vim aqui já para explicar para vocês. Eu vou dar uma acelerada para que não corte tanto o vídeo, né? Não é a continuação do outro, mas para que não haja problemas, né, posteriormente com direitos autorais. Então eu vou acelerar, a voz vai ficar um pouco grudado, mas vai dar para vocês entenderem bem direitinho. Então vamos agora ao nosso vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos para a parte 3 da retomada aqui dos cuidados do nosso jardim. Hoje nós vamos cortar, né, deixar todo esse gramado aqui, todo retinho, tirar toda essa parte velha, toda essa folhagem, todas essas partezinhas assim, ó, que já perdeu o corte, que já tá grande demais. Essas folhinhas velhas a gente tira todas essas folhinhas aqui, ó. Como nós terminamos de cortar o gramado aqui, a parte 1 primeiro, que a gente ainda vai cortar outra vez para poder deixar ele todo de uma forma só. A gente primeiro corta, eu corto uma vez, tiro todo o excesso, então junto, vou apanhar esse lixinho, isso aqui é tudo capim que a gente, tudo gramado, né, o restinho do gramado que a gente cortou do nosso jardim, dessa parte aqui maior. Então eu vou fazer tudo isso aqui também, recortar, pra gente poder pegar e já jogar no lixo, né, colocar nas sacolas para poder ser descartado. Então depois a gente vai para a parte 2, que não é nem a parte 2, né, a continuação, que é a limpeza disso daqui, que aí a gente joga um dia após, né, que o lixeiro passar. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, né, o corte daqui, para vocês acompanharem passo a passo de como é feito essa manutenção, né, esse cuidado com o nosso jardim. Pessoal, eu já cortei toda essa parte aqui. Eu deixo sempre retinha com essa partezinha aqui, ó, sempre retinha. Já cortei ali também, eu vou pegar o celular para ir andando com vocês, para vocês verem como eu faço. Eu tô gravando de longe, né? Quem tá me ajudando hoje é Antônio, meu filho, que ajuda aqui na manutenção de jardim. Sempre que eu faço qualquer tipo de manutenção aqui, eu tenho a ajuda de Antônio. Então, já fiz esse corte, já fiz o corte de lá e vou agora mostrando os detalhinhos para vocês. Porém, eu não limpei ainda por dentro. A gente vai tirar só essas coisas que a gente cortou, mas por dentro a gente vai deixar baixar o sol agora para poder retomar. Então, daqui a pouco, mais uma partezinha para vocês. Mais um dia de gravação por aqui. Hoje é dia de colocar as ráfias lá naquele cantinho ali. O gramado a gente tirou a primeira capa, a que tava bem grande, aquela que tava cheia, né, com aquelas plantinhas que nascem no meio, as ervas daninhas. E hoje eu vou fofar, vou pegar, esse é um pé de cova, vou fofar toda essa terra aqui, deixar bem fofinha, tirar essas pedras, tirar tudo pra gente poder preparar essa terra aqui pra colocar as nossas ráfias aqui. Eu acredito que eu não vou usar todas, porque eu vou distribuir 2 em 2 ou 3 em 3. Vou fazer a distribuição para ficar toda aqui. Quando a gente abrir o portão ali, ó, ficar todo aqui, esse frentão com os coqueiros. Posteriormente, eu ainda pretendo texturar, né, esse muro. Essa foi a primeira só demão de cal para poder ficar branquinho, mas eu vou pedir só para dar um retoquezinho onde ficou manchadozinho por aqui, só para ficar bem feitinha, né, essa parte aqui onde vai pegar as ráfias. Mas futuramente esse rachãozinho não é nada demais, é porque tem uma coluna aqui, tem uma coluna ali, então eu vou reforçar o muro pelo lado de fora, que ainda não mora ninguém.
Só passar um ferrozinho assim para não danificar mais nada aqui, eu vou fazer por fora. E aqui quando passar a textura, ele já vai estar preso e vai tirar, né, essa marca aqui. Ontem a gente deixou, não limpamos por dentro ainda, deixamos só cortadinho, olha como fica. Aquele ali tem um montinho em cima, mas não é das folhagenzinhas não, é de alguma planta que nasceu por trás e ainda vai ser retirada. Vou retirar também todas as folhas secas e como nós já estamos na parte 3, eu cortei todo, tá vendo? Naquela linha que eu havia falado com vocês e vou limpar por dentro as telinhas e quando eu vou concluir, vou mostrando para vocês, né? Vou dividindo o passo a passo, mas depois que tiver tudo pronto, tudo no lugar, essa primeira fase, né? Mesmo antes de textura, eu vou mostrar para vocês, vou fazer um tour mostrando como ficou, né? Mais uma, né? Das fases aqui do nosso jardim. Eu faço o tour mostrando para vocês, mostrando as orquídeas no nosso pé de pinheiro. Esse foi o pinheiro, a gente já cortou umas 3 vezes já. Depois daquele primeiro vídeo que vocês viram, né, a parte 1, que fazia mais de um ano, como eu falei, nós já cortamos umas 3 vezes e ele tá assim, ó. Ele corta em formato de pinheiro mesmo e ainda tá flocando. Mas ali nós temos orquídeas nos pés. Ainda vou montar os vasinhos com cactos e suculentas. Também achei assim que ficaria legal colocar flores. Eu também achei que ficaria muito legal. Margaridas, assim, eu tô pensando que eu vou colocar ali ainda, mas a princípio é o cacto. E quando eu concluir tudo, eu faço o tour completo de como tá ficando, né? Como ficou essa primeira fase. Mesmo antes de texturar, mesmo antes da pintura da área externa da casa, eu vou fazer só desses detalhinhos do jardim para vocês verem como fica, como os detalhes chamam a atenção. Quando eu comprar também a tinta para pintar lá atrás as telhas, que nós fixamos todas as telhas e vou dar só nas pontinhas a cor de telha. Eu vou pegar também um pouquinho da tinta, né, o que ficar, e vou dar uma pintura para poder, isso aqui não é nada não, é só cimento que caiu e depois eu vou raspar, tá vendo? Ó, ele sai, eu vou raspar para poder deixar ele bem bem na corzinha dele. Mas os vasos eu acredito que mesmo depois de uma lavagem ele vai precisar de uma pintura e eu pego o resto da tinta e pinto. Pessoal, começamos aqui, eu já visualizei assim de longe como se realmente ia ficar o que eu esperava. E eu tô assim, surpresa, sabe? Com como ficou. O muro ainda não secou, já foi dada a segunda mão, mas ainda não tá 100% seco não. Então só vai assim dar aquela avivada, né? Aquele bem branquinho como coco, quando tiver totalmente seco. Mas assim, eu já tô muito feliz com o resultado e principalmente porque
eu não precisei gastar, né? A Rafa é uma planta que se usa muito, né, em decoração de jardim, e eu não precisei gastar para poder fazer a redecoração, para mudar aqui o ar do nosso jardim. Ele estava lá do outro lado, como vocês viram, e eu não ia ter como ficar com aquela planta lá por causa do nosso banquinho que vira mesa. E o meu sonho, sabe, quando eu falo para vocês que é a retomada, né, é a retomada para deixar ele todo bem acabado, porque meu sonho era emboçar, né, como vocês viram no início do vídeo da parte 2, né, que eu dividi em 3 partes. Como vocês viram, meu sonho era emboçar, né, o nosso muro. E realmente, sabe, quando a gente vê que o capricho, que o embolso, o acabamento, ele conta muito, 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 muito. Posteriormente, né, bem lá pra frente, eu penso, né, em passar a textura, e eu acho assim que a textura vai dar o acabamento final do nosso muro e deixar assim realmente do jeito que eu um dia sonhei. Mas isso não vai dar agora, né? Primeiro eu vou pintar a casa, né? O jardim já tá bem caprichado, então isso é uma coisa mais pra frente. Mas assim já tá do jeitinho que eu sempre visualizei, sabe? É uma conquista muito grande. Como vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, a nossa casa ela começou a ser construída há quase 12 anos, né? Eu moro aqui em março, faz 9 anos que eu moro aqui e ainda não terminei, porque a gente sabe que as coisas estão muito difíceis, né? Tudo é muito caro e a gente precisa manter também a casa, não é só terminar a casa, a gente precisa manter. Então, pessoal, devido a esse manter a casa, a gente não teve condições de concluir, né? A gente vai concluindo aos poucos. Vou fazendo um pouquinho em um cômodo, um pouquinho em outro, né? Porque quando a gente veio pra cá, como a casa estava totalmente vazia, né? O meu quarto era velho, já de mudanças, né? De algumas mudanças, os quartos dos meninos também, né? Então assim, a gente teve que ir fazendo um pouquinho de cada vez, de cada coisa, né? Um pouquinho em cada cômodo. E para poder ir se adaptando à casa, né? A casa ir se adaptando a gente e a gente não passar por, assim, né? Por alguma... não cuidar só de cuidar só de um espaço e deixar os outros para depois, né? Eu fui então fazendo cada espaço um pouquinho, cada espaço um pouquinho, e graças a Deus até aqui a gente chegou, né? Então assim, o último lugar mesmo que eu vim mexer, mas eu sempre tive aquele zelo com planta, foi justamente o nosso jardim. Então assim, eu imagino como vocês devem estar observando a minha felicidade. Oi? Já preparando aqui o lugar, um banquinho de apoio para sentar quando as pernas cansarem, para fazer toda a limpeza aqui desses galhos secos. Nós tiramos todos eles, limpamos tudo por dentro, deixamos esse canteiro todo limpinho. Fofar essa terra. Ontem foi feita a poda. Hoje eu vou fofar toda a terra, vou limpar todas as telhinhas do canteiro por completo e adubar, fazer a adubação para que elas cresçam com galhinhos novos e fortes. Ontem, quando terminamos de plantar, eu já aguei, já deixei aguado, ainda tá bem molhadinho. Vou tirar todas essas pedrinhas daqui que ficaram soltas, que essas pedras maiores eu não quis colocar, né, na planta para deixar ela bem só com a terra fofinha. Vou adubar também e mais tarde aguo novamente. Vou ficar aguando para que as plantinhas que estejam, as folhinhas que estejam assim um pouquinho arriadas, acredito que foi porque sentiu, né? Eu tirei todo um fecho e dividi, né?
todas elas para poder fazer só reduzir, né, em pequenas mudinhas para poder plantar só de 2 em 2, porque elas se reproduzem, né, para não ficar já aquele montão, né, junto e daqui a pouco pegar uma proporção bem grande aqui e ficar muito cheio. Então eu preferi colocar de 2 em 2. Quando tava saindo assim alguns olhinhos, eu não quis tirar, né, para eles não morrerem. Então eu deixei, né? Tava saindo alguns olhinhos, ó. Aqui também tem. Aqui, ó. Então eu não quis tirar, né, esses olhinhos menores. Então agora mãos na massa, né? Mãos à obra novamente. Para começar a limpar todo o canteiro, e eu vou dividindo com vocês após a limpeza. Para não ficar muito repetitiva, é só tirando mesmo. Não são só movimentos repetidos, né? Eu tiro isso aqui, ó. Tudo, tá vendo? A gente vai tirando todos esses galinhos de dentro. São bem fortes, viu, gente? Bem fortes. Então, os movimentos são esses, tá? Então, para não ficar aquela coisa muito repetida, só fazendo esse movimento, são bem fortes mesmo, bem forte, e a gente consegue somente com 2 mãos, às vezes batendo, sabe? Mas vale a pena essa limpeza, porque as telinhas ficam como novas, parece até que a gente colocou hoje aqui. Então, os movimentos são esses. Vou começar ali, muitas vezes corta até a mão, mas isso aqui fica tudo limpinho. Pessoal, eu dei uma paradinha aqui, tô já terminando toda essa parte para mostrar que coisa, olha só, que coisa interessante. Eu nunca vi, eu acho que isso é um agi ou uma rã, deve ser alguma espécie, mas eu nunca vi algo desse jeito, toda verdinha, mas as patinhas por dentro é laranja com as pintinhas pretas. Muito linda. Olha só. E para finalizar a terceira parte do nosso vídeo, eu vou mostrar para vocês, né? Eu fiz a limpeza, ó. Olha como fica as telinhas. E eu aguardei alguns dias, né, para ver como as ráfias iriam reagir. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu lembrando, eu fico, assim, tentando observar, né, ou entender o que foi que aconteceu. Eu acredito que elas estão assim porque elas sentiram, né, como eu imaginei, elas sentiram ter arrancado, né, ter tirado todas de um lugar, né, elas estavam lá do outro lado, e tirei todas de lá, coloquei aqui, eu parti as raízes, né, tive que separá-las, tava num fecho só, bem grande, e eu separei, né, em 2, em 3 fiadas só, para não ficar muito, né, muito aglomerado, uma vez que a gente sabe que elas se reproduzem, né, daqui a pouco elas começam a brotar, e eu espero que dê certo. Eu vou doar as outras que sobraram, mas eu ainda não passei pra frente, né? Eu ainda não doei porque eu fiquei com medo de não dar certo e depois eu ter que comprar, né? Com tanta ráfia que eu tinha, eu ter que comprar pra colocar no lugar, pra repor. Mas assim, gente, o visual, né? Depois que elas estiverem todas bem verdinhas, com folhagens novas, essas aqui secaram. Então assim, eu achei que o visual ficou muito, muito, muito legal. Ficou assim, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu imaginei. A gente conseguiu limpar, né?
Em uma manhã só, conseguimos limpar todas, né? Todas as telhas, né? Os separadores, eu uso como separador de grama, a gente conseguiu. E assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz. Eu vou aguardar mais ou menos uns... Esse aqui é outro detalhe, eu gosto muito desses detalhinhos no nosso jardim, porque eu acho que os detalhinhos, eles fazem toda a diferença e chamam a atenção, né? Quando as pessoas chegam aqui em casa, que abrem o portão, né, e observam um passarinho em cima do vaso, né, da montagem de vaso, isso realmente as pessoas observam. Não fiz a limpeza ainda, vou raspar com a faca, mas assim, o toque final do capricho, né, já foi feito. Foi toda a limpeza e assim, gente, eu tô muito feliz até com o que eu via aqui antigamente, sabe? Eu ficava assim muito triste, o muro todo cheio de buraco, né? O acabamento muito fraco, porque era só no chapisco mesmo, era só chapiscado e um cal branco. E o cal eu nem passei por completo no muro, eu passava só até ali, próximo às janelas, sabe? Para quem chegasse lá de frente não ver, mas lá atrás nem pintado era. A mão de cal só era dado aqui na frente. Então assim, eu tô muito feliz com o acabamento do nosso jardim, sabe? Será um sonho antigo. Há muito tempo que eu sonhava com isso. Eu espero ainda poder, né, fazer a texturar todo o muro para o acabamento ficar bem feito, né? A gente sabe que a textura, ela esconde até algo assim que quando for emboçar não ficou bem perfeitinho, então a textura ela esconde, né? E isso eu espero assim um dia poder fazer isso. Eu comprei toda a textura da casa já, toda a tinta para pintar a casa, porém o do jardim vai ficar mais para frente. Mas eu já estou muito satisfeita, sabe? Isso são reflexos, né, dos sonhos, dos planos, do nosso trabalho, sabe? E eu tô feliz demais. Aqui está como ficou, né, o outro lado do nosso jardim. Fiz todo o corte, já coloquei o nosso banquinho, eu deixei um score aqui, porque a gente vai colocar terra, né? E o nível é esse aqui, para que o banquinho fique reto. Ainda vou colocar aqui, que ficou um buraco, porque quando o gramado enramar, né, vir passando por cima, vai ficar todo completo com o gramado. Esse gramado é bem fácil de se alastrar, então vai ficar bem coberto aqui também, já no nível certinho, para o banco não ficar bambando. Depois eu vou montar o vaso, né? Em um vídeo posterior, eu tô pretendendo fazer, depois de todo completo, eu mostro, divido com vocês, né? Monto o vaso junto com vocês, mas eu tô querendo fazer um tour, tá? Esse pinheiro é aquele que ficou todo só no tronco, lá do primeiro vídeo, que tinha só os tronquinhos nascendo, né? Aqueles cabelinhos nascendo, as folhinhas, mas ele já tá assim. A gente já deu, acredito que uns 3 cortes depois daquele primeiro vídeo. E vou fazer um tour para mostrar os detalhinhos, as nossas orquídeas, os pés de jabuticaba, como tá, como ele fica todo floridinho, o que eu uso nele, né? Como ele fica quando tá com frutos e o que eu usei para poder desenvolver o nosso pé de jabuticaba. E num próximo, né, vídeo eu faço com todo o acabamento, com as plantinhas que eu uso. Ainda falta alguns vasos aqui para preencher, só que eu vou querer assim plantas de sol, né, porque ele pega a manhã de sol. Então assim, mesmo que seja um sol que é saudável, né, de vitamina D, mas às vezes queima a folhinha se a gente colocar as plantas que não aguentam sol.
Então, aquelas que estão sem é porque morreram, né? Não aguentou. Mesmo eu aguando todos os dias, tendo cuidados, elas não suportam. Então, me despedindo já de vocês, né? De tudo que foi feito, né? Dividir com vocês tudo que foi feito aqui no nosso jardim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo, né? Com o nosso tour. E eu só volto também, gente, quando as ráfias tiverem pegado, né? Quando elas estiverem saindo folhinhas novas, porque tá assim, então assim, não vai ter muita novidade, né? Pra mostrar agora. Então, lá pra depois, daqui uns 2, 3 meses, 4 meses, eu vou ver como elas vão reagir. Tô aguando todos os dias, tá? Pra que elas não sofram tanto. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.